Oi, coisas lindas! Bem-vindas a mais um vídeo do canal. Fiquei um tempo sem postar, mas aqui eu trouxe uma maquiagem que fez parte muito da minha infância, que é o Clube das Winx. Com certeza foi algo que me marcou muito visualmente e eu quis trazer a Musa, porque eu acho que ela tem características muito legais, envolvendo música, envolvendo essa arte com essas cores azuis, lilás, rosa, que são cores que eu particularmente gosto muito. Comecei hidratando a minha pele com um hidratante bem fluido, que eu tenho gostado bastante de usar. Eu dei uma reforçada na área do olho por conta das minhas olheiras e, como dá pra ver do início, eu tava bem cansada por conta da peça que eu tava fazendo, que eu tava em apresentação. Foi muito cansativo, mas eu consegui esse tempinho pra poder gravar. Como vocês podem ver, eu tô usando o pincel Duo Fiber e eu usei ele justamente porque eu tenho muita dificuldade em usar, mas é algo que eu tenho muita vontade de aprender. Então eu resolvi usar justamente para aprender a dar acabamento, de como segurar, como movimentar, e eu acho que é isso que faz com que a gente consiga aprender uma ferramenta ou uma técnica. Realmente é a prática. Não tem outra coisa que seja melhor do que continuar praticando e treinando. E isso é uma coisa que eu sempre vou indicar, que se você, sei lá, quer aprender a fazer um delineado e tem dificuldade, cara, vai lá pra frente do seu espelho, pega um delineador e vai treinando, tipo, passada, como você gosta, tenta ver, tipo, o formato do seu olho que fica melhor pra você. E isso é uma coisa muito bacana pra gente aprender, porque querendo ou não, eu aprendi assim. E eu juro pra vocês, gente, eu era péssima em maquiagem. Então, isso é uma dica de uma pessoa que teve muita dificuldade. Eu vim com esse pincelzinho que particularmente é o meu favorito para dar acabamento nessas áreas que são um pouco mais críticas e mais de cantinho também, que é mais difícil de usar com o Duo Fiber, porque querendo ou não, o Duo Fiber é muito bom para dosar a quantidade de produto, mas também ele é meio difícil de dar acabamento nessas áreas que são mais de cantinho, como no olho, perto do nariz, coisas assim. Então você pode vir com um pincel menor. E nesse caso eu gosto bastante dele porque ele é bastante volumoso, ele é bem denso, então eu consigo vir diretamente pelo tamanho dele em arezinhas como o olho, como o canto do nariz. E pra mim, eu amo, de verdade, eu amo esse pincel. Eu queria também trazer aqui à tona a questão de que eu usei duas bases diferentes. E o porquê? Eu tenho a base da Nina Secrets, que ela é sempre muito elogiada, mas eu não gostava muito dela porque a minha cor tá muito amarela, eu acho que dá pra ver no vídeo. Então eu vim um pouco com a Nina, com a base da Nina Makeup, né, que é outra marca, mas que ela é muito rosada pra mim. Então eu vim só pra poder tentar melhorar esse tom da base. O ideal é que eu tivesse usado um corretor de cor lilás pra realmente chegar no meu tom de pele, mas eu acabei vindo com esse e ainda ficou um pouco amarelado. Então esse tom de corretivo que eu trouxe, ele é um pouquinho rosado também, exatamente para eu conseguir tirar um pouco desse amarelado, e futuramente eu venho com um pó até que também é rosado para tentar neutralizar isso. Então, tipo, se você tem uma base mais amarelada do que o seu tom de pele, você pode vir com um corretor lilás clarinho, se você tiver o tom de pele próximo ao meu, ou você pode vir com um roxo se o seu tom de pele for mais escuro. Isso depende muito da questão da colorimetria, de como a gente vai neutralizar esse tom de base. No meu caso, eu vim com outro tom de base porque eu estava sem meu corretor lilás. E você ficou flutuando nessa questão de corretor lilás ou, sei lá, corretor laranja, base amarelada, corretor lilás. Se você estiver flutuando em relação a isso e você tiver dificuldade e tem vontade de aprender, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre colorimetria e tentar explicar de um jeito que não seja tão técnico, para que seja mais fácil de aprender e de usar na prática, no dia a dia. Porque eu sei que não é todo mundo que vai ter um corretor de todas as cores, porque normalmente quem vai usar isso somos nós maquiadores, que precisamos de todo tipo de subtom para poder atender a maior quantidade de cartela de cores possível. Só que, como, por exemplo, você pode ter uma... Porque a gente tá acostumado a ver muita base amarelada, né? Então, às vezes, se o seu problema é que a sua base tá muito amarelada, às vezes um corretor lilás ou um corretor azul ou um corretor roxo já vai ser o suficiente para ajeitar em muita coisa. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo assim bem como se fosse sua melhor amiga te explicando sobre colorimetria.
Eu comecei com um olho e eu queria fazer a coisa mais divertida possível, mais brilhosa possível, justamente para trazer essa ideia, essa estética de fada. Então eu peguei as cores principais da musa, que é o roxo, o lilás, o azul e o vermelho da roupa dela. Eu queria trazer um pouquinho de cada disso e eu quis trazer tudo muito brilhoso, com muita nuance de cor, justamente pra gente conseguir fazer essa coisa da fada, da fantasia e que vai deixar a maquiagem mais divertida e do jeitinho que a gente quer. Eu vim com esse tom bem escuro de azul brilhoso, que eu acho que uma das coisas mais legais desse look. Por quê? Porque ele é uma sombra duocromática, ou seja, é uma sombra azul escuro e roxo. Então, dependendo de onde você estiver vendo e da luz que estiver batendo na sombra, vai refletir uma cor diferente. E pra mim, isso é uma das coisas mais legais e que tem tudo a ver com fada, com magia, e pra mim faz total sentido, principalmente porque é exatamente as cores que ela usa. Então, pra mim, assim, coube perfeitamente. Como eu senti que eu tava me empolgando muito com as cores e com o esfumado e tava indo muito pra cima da sobrancelha, eu vim demarcando um pouquinho com corretivo só pra ter certeza de que ia ficar do jeito que eu queria, que a sombra toda ia acabar junta, tipo, ia ter o formatinho que eu queria. E então eu vim trazendo esse corretivo, mas eu também vim esfumando depois, justamente pra não ficar aquela coisa totalmente marcada. Mas essa coisa do totalmente marcada é muito da proposta de maquiagem por maquiagem. Essa, nesse caso, eu queria que tivesse esfumada com uma maquiagem mais comum, realmente que fosse tudo muito esfumado, muito difuso, mas eu queria também dar esse espacinho pra minha sobrancelha. Com o pó solto, eu vim fazendo um baking bem feito, porque se você não tá acostumada com o baking e essa quantidade de pó saindo da esponja, é que normalmente a gente faz isso quando a gente vai usar sombras muito pigmentadas e quando a nossa pele já tá pronta. Porque o que acontece? Quando a gente já tá com a pele pronta, a chance do pigmento da sombra parar na nossa pele e manchar é enorme. Então a gente faz essa técnica com o pó solto, que é botar bastante embaixo dos olhos, né, na área da olheira, justamente para que se cair algum pozinho, algum pigmento, ele não grudar e a gente conseguir varrer tudo para fora depois. Como eu tava esfumando a sombra azul, eu acabei reforçando um pouquinho para deixar ela mais escura, então eu precisei fazer esse baking, porque se essa sombra azul caísse na pele, gente, pra sair ia ser um inferno. Então, como vocês podem ver, eu vim com um pincel bem fofão, varrendo o pó pro lado de fora, porque obviamente a gente não vai deixar o pó assim, né, gente? É pra gente ir tirando, porque provavelmente a gente não vai precisar mais e a gente não vai usar mais sombras tão escuras. Para a parte de baixo do olho, que vocês sabem que eu adoro marcar, eu vim com o vermelho. Eu optei pelo vermelho porque ele faz alusão à roupa da musa, que normalmente é vermelha. E eu acho que deu uma contrastada bem legal. E eu vim fazendo esse formatinho abaixo da linha d'água justamente para dar esse olhar de boneca, esse olhar mais fantasioso, que deixa nosso olho super puxadinho e bem boneca, bem levantado. E como eu me empolguei nesse puxadinho, eu vim com um pincel sujinho de base limpando, porque eu sempre vou falar isso, gente, pincel sujo de base sempre vai ser o seu melhor amigo, porque vai ser a sua borracha. Então, o que tiver de coisinha pra você ajeitar, que você acha que exagerou, que dá pra dar uma melhorada, vem com um pincelzinho sujo de base, vai aos pouquinhos, vai fazendo camada, não vai tudo de uma vez, vai fazendo aos poucos que vai dar tudo certo. E assim, gente, pra essa maquiagem, todo o brilho é pouco.
entendeu? Então eu fui colocando, e eu gosto muito desses brilhos que não são glitter, purpurina grossa. Eu gosto desses brilhos que são bem fininhos, pigmento ou uma sombra brilhosa. É o que eu mais gosto pra fazer esse estilo, porque eu sinto que fica mais delicado e bem mais brilhoso. Eu sinto que fica muito mais bonito do que aqueles brilhos super grossões. E vocês vão ver que dá um brilho extremamente delicado e que faz uma diferença enorme no acabamento da maquiagem em si. Já vi com a esponjinha dando os acabamentos, que eu particularmente adoro. Eu sempre gosto de vir com a esponjinha pra ter certeza que tá tudo no lugar, que não tem nenhuma marca de pincel, nem nada do tipo. E já comecei vindo com o delineado, como sempre. Eu gosto de fazer esse delineadão, como vocês bem sabem, pra ficar algo bem fada, bem fantástico, levantar o olhar. E eu acho que esse delineado é essencial. E eu também coloco na pálpebra inferior, justamente pra gente conseguir deixar o olho maior. E eu gostei muito do efeito que ficou, porque ficou parecendo uma asinha, bem como a gente faria nesse caso de borboletinha, de fadinha e das Winx. Então eu acho que ficou perfeito pra proposta. E óbvio que tinha que ter um blushzinho bem naturalzinho. Eu não queria que ficasse tão pá, pra não competir com o olho. Então eu fiz assim, o que fosse deixar bem boneca, bem angelical, mas que não competisse tanto com o olho e que não ficasse tão chamativo. A sobrancelha foi um caso à parte, porque o que acontece? Eu tentei fazer, mas ficou meio manchado, aí ficou muito grossa, ficou muito azul. E aí eu tive que tirar, eu tirei com demaquilante e ficou parecendo só que o meu pelinho era azul. Então eu deixei esse restinho de sombra que tinha, vim limpando com corretivo e também fui preenchendo com um pouquinho mais de azul. Mas aí eu não queria deixar ela tão preenchidona porque não tinha ficado tão legal. Mas aí eu fiz pra deixar um pouco naturalzinha. Comecei a iluminar embaixo da sobrancelha pra fazer aquele iluminado que vocês sabem que eu bem gosto, que é debaixo da sobrancelha pra deixar a sobrancelha mais iluminada, e os iluminados que vocês sabem que toda maquiagem minha tem bastante iluminado pra deixar o rosto bem volumoso, mostrando as características do meu rosto, que é o que normalmente eu também gosto de fazer quando eu tô maquiando outras pessoas. Coloquei a minha peruca estilizada e foi bem legal de fazer. Eu tive um pouco de trabalho porque esses penteados que tem Maria Chiquinha ou tem rabo de cavalo é mais difícil de fazer quando a gente tá fazendo uma peruca só, que a gente não tem que, enfim, pegar uma base e vir com 2 ponytails grudados. Não, essa eu fiz bem com o que eu tinha em casa. Pra fazer a cor de boca exatamente como eu queria, eu uso sombra e eu faço isso na maioria dos meus visuais. Eu gosto muito de usar sombra na boca pra poder ter a cor exata que eu quero. Completei com gloss e vim com a máscara de cílios. E como esse olho tem vários detalhes, eu senti que eu não precisava usar um cílio postiço, justamente porque a máscara já estava fazendo o seu papel, que era deixar o meu cílio bem definido, mas eu também não queria esconder muito das coisas que eu fiz com um cílio postiço, porque isso acaba acontecendo quando a gente usa, então eu gostei muito do jeito que ficou. E esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Eu espero que tenha gostado. Eu acabei falando bastante nesse vídeo porque tem muito do meu conhecimento que eu queria poder mostrar pra vocês também.
e ensinar pra vocês algumas coisas que eu tenho aprendido nesses 6 anos que eu tenho estudado maquiagem. Comenta aqui o que você tem vontade de assistir. Se você estiver gostando, deixa o seu curtir, que ajuda muito. Se ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, que ajuda muito a divulgar e chegar em mais pessoas esses vídeos. E é isso. Beijinho e até a próxima.